você esteja iniciando agora os seus estudos em filosofia e se deparou com a figura de Sócrates, você talvez esteja no ensino médio ou é um estudante iniciante na filosofia clássica. Então vem comigo que hoje nós iremos estudar 5 aspectos da filosofia de Sócrates muito importantes para você compreender de vez esses aspectos e a partir disso também compreender muito da filosofia desse grande pensador da história da humanidade. Meu nome é professor Aldair Martins, seja bem-vindo ao canal Introdução à Filosofia e hoje vamos fazer um videozinho diferente. Vamos fazer uma videoaula aqui onde você vai aprender 5 aspectos da figura de Sócrates e da filosofia de Sócrates para você compreender de vez e entender esse filósofo. Como prometido, nosso vídeo hoje é uma videoaula, em que nessa videoaula nós vamos aprender 5 conceitos que nos ajudarão a entender a filosofia de Sócrates. Então, como objetivo nessa aula, nós temos a meta de aprender os 5 conceitos muito importantes para entender a filosofia de Sócrates, que são os conceitos de maêutica, ironia socrática, conhecimento como virtude, atenção e cuidado da alma e conhecimento do ignorante. Primeiro conceito que a gente precisa aprender, que é muito importante para entendermos a filosofia de Sócrates, é o conceito de maêutica. O Sócrates ele vai mudar a história do ensino, a história da filosofia, de forma muito significativa, pois ele, diferente do que se existia até a figura do Sócrates, aonde as pessoas acreditavam que os sábios eram aquelas pessoas detentoras de um tipo de conhecimento específico. Então, por exemplo, aquela pessoa que entendia muito bem sobre política, ele era um sábio. E esse sábio, ele era mestre, ele ensinava as pessoas sobre aquele tipo de conhecimento. O Sócrates, ele vai mudar um pouco essa ideia, porque a maêutica é um método tipicamente socrático, em que ele vai entender que a função do mestre não é ensinar, a função do mestre é fazer nascer o conhecimento. Esse termo maêutica vem exatamente porque a mãe de Sócrates, ela era uma parteira. Então, assim como a sua mãe fazia nascer, faziam as crianças virem à luz, o Sócrates tinha um método em que ele fazia nascer o conhecimento nas pessoas. Através do diálogo, através da conversa e das perguntas, Sócrates ia levando o seu interlocutor a vencer aqueles conhecimentos aceitos como verdadeiros, que eram conhecimentos de aparência, e de fato ir nascendo o conhecimento profundo. Então esse é o conceito da maêutica socrática. Isso está exemplificado exatamente na frase em que Sócrates diz que a função do verdadeiro educador é despertar o conhecimento que já existe dentro de cada pessoa. Então o educador não ensina, ele desperta o conhecimento já existente na pessoa. A segundo conceito, segunda coisa muito importante dentro da filosofia de Sócrates é o conceito de ironia socrática. Sócrates ele usava desse método, dessa estratégia para questionar crenças estabelecidas. Então, ele se fazia de ignorante, ele fazia de conta que não entendia sobre um assunto, se fazia de ignorante sobre o assunto e procurava exatamente sábios, pessoas tidas como referência sobre aquele assunto. E ali ele começava a dialogar com esse sábio. No intuito de quê? De fazer com que a própria pessoa entendesse que o conhecimento que ele dizia ter era um conhecimento de aparência. Então, esse método de Sócrates de se fazer ignorante para ir questionando as pessoas é o que nós chamamos de ironia socrática, que era um método que Sócrates usava para que as pessoas fossem realmente tendo um conhecimento mais profundo sobre aqueles conhecimentos que eles achavam ter, mas eram aparentes, e que com isso acontecesse o processo anteriormente mencionado, que é o processo de maêutica, onde nascia-se o conhecimento. Esse processo de ironia ele é muito profundo, e pode ser simbolizado exatamente por essa frase muito conhecida do Sócrates, talvez a mais conhecida, que é conhece-te a ti mesmo. Então, o Sócrates se fazendo de ignorante, ele fazia com que tanto ele pudesse ir se perguntando sobre as coisas, como também no diálogo ele fizesse com que as pessoas se conhecessem, se percebessem realmente ignorantes e que elas poderiam ter um conhecimento mais profundo. O terceiro conceito muito importante dentro da filosofia de Sócrates é o conhecimento de
o conceito do conhecimento como virtude. Então, dentro do mundo grego, a questão da virtude ela é muito presente. E para Sócrates, a virtude não era seguir determinadas regras, determinados padrões, determinada lei. Uma pessoa virtuosa era aquela que vencia com a ignorância, ou seja, se reconhecia ignorante, se reconhecia que ela não sabia das coisas e que ela ia trabalhando na sua vida toda para tentar conhecer os conhecimentos de forma profunda. Então, para ele, a ignorância ela era a origem de todos os males da sociedade. Então, somente aquelas pessoas capazes de se reconhecerem ignorantes e buscar o conhecimento verdadeiro eram pessoas virtuosas, porque essas rompiam com a ignorância que causava os males à sociedade. Tanto que o próprio Sócrates vai afirmar o quê? Que a virtude não era apenas uma prática externa. Para ele, a virtude era sim essa vivência interior de uma constante busca do conhecimento para romper com a ignorância. O quarto conceito muito importante dentro da filosofia de Sócrates é a atenção e o cuidado da alma. O Sócrates ele enfatizava essa importância de cuidar da alma. De cuidar da alma de que forma? Buscando sempre o conhecimento, pois ele acreditava que a filosofia, essa busca constante pelos conhecimentos, lembrando que o filósofo é tido como o amante da sabedoria, não o detentor do conhecimento, mas o amante da sabedoria. Então, ele acreditava que a filosofia era uma forma de cuidado da alma, porque essa autorreflexão constante era essencial para uma vida bem vivida. Uma vida bem vivida era essa vida que vivia em constante reflexão, em constante busca do conhecimento, em constante reconhecimento da própria ignorância. Tanto que uma frase excelente do Sócrates para ilustrar essa questão é que ele afirmava que uma vida sem exame, ou seja, uma vida sem autorreflexão, não merece ser vivida. É uma vida que não merece ser vivida. Então, para o Sócrates, a filosofia é esse caminho do bem viver. É um cuidado constante com a alma. E por último, uma coisa muito importantíssima, e eu acho que essa coisa aqui, se você ficou até aqui entendendo isso, você entenderá muito bem o método socrático, a filosofia socrática, é o conhecimento do ignorante. Então, o Sócrates ele reconhecia que ele era ignorante e afirmava que o verdadeiro sábio é aquele que não sabe. Então, só sei que nada sei. É realmente uma frase socrática que representa muito isso. Para ele, o sábio é aquele que reconhece que nada sabe, reconhece que é ignorante e a partir disso ele vai tentar romper os conhecimentos estabelecidos de forma aparente e buscar os conhecimentos de forma profunda. Então, o sábio é aquele que realmente está constantemente querendo aprender, não o detentor do saber. Ele é aquele que está constantemente querendo aprender. Então, para Sócrates, ser sábio é buscar constantemente aprender. Isso tudo representado, como eu já falei, pela a frase que o verdadeiro conhecimento vem de conhecer a própria ignorância. Então, verdadeiramente sabe aquele que nada sabe. Esse é um princípio essencial da filosofia de Sócrates. Então, se você acompanhou o vídeo até aqui, você teve a oportunidade de, junto dessa videoaula, aprender 5 conceitos altamente importantes da filosofia de Sócrates e que vão fazer você entender Sócrates de forma mais profunda. Tenho certeza que esse conhecimento te ajudou, então já peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative a notificação para mais vídeos nesse sentido, deixe seu comentário e até o próximo vídeo onde falaremos muito mais sobre filosofia.